Olá, colega médico, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês a dúvida de um colega a respeito de até que ponto ele poderia ir na entrega dos seus conteúdos nas redes sociais. A dúvida dele era que se ele falasse muito sobre determinado assunto ou sobre certo tipo de tratamento, que quando esse paciente chegasse até ele, ele poderia não ter mais nada de novo para poder ofertar para esse paciente. Gente, esse pensamento é totalmente equivocado. Vou tentar explicar de uma forma assim bem simples para vocês. Quanto mais conteúdo nós podemos ofertar para o nosso futuro paciente ou para o nosso paciente, mais ele vai perceber que você é especialista naquele assunto, que você realmente tem uma expertise para o que você está falando. A gente passa uma impressão realmente de que você sabe o que você está dizendo. E isso acaba acionando o gatilho de autoridade, que é quando você começa a ser conhecido por determinado assunto e as pessoas te buscam por conta daquele determinado assunto. E cada vez mais as pessoas vão querer saber. O assunto nunca vai ser esgotado. E isso você não precisa se preocupar realmente, porque quanto mais você oferece conteúdo, mais o teu público vai querer saber a respeito daquilo. E uma forma muito legal de você começar a fazer isso é começar a fazer caixinhas de perguntas. Nas caixinhas de perguntas, e aqui falando principalmente de Instagram, né? Acho que um pouco de TikTok também, mas mais de Instagram, você consegue interagir com o seu público de uma maneira não tão expositiva, porque você joga ali a perguntinha e a partir das respostas que você tiver, você vai interagindo com o seu público. Por exemplo, um dermatologista, você pode colocar lá na caixinha de perguntas como você trata das suas espinhas? E aí, a partir das respostas que surgirem, você vai fazendo vídeos e vai explicando para o seu público como que aquilo pode estar errado, ou pode estar certo, ou como que pode ser melhorado. Isso, gente, eu estou falando de uma forma bem generalizada, tá? Não é para você passar tratamento online de maneira nenhuma. Você, médico, sabe que isso não é permitido e nós também não teríamos essa falha para passar para vocês de maneira nenhuma. Isso é antiético e nós temos ética. Mas é você falar a respeito daquilo que a pessoa está te respondendo. Você não vai indicar marcas, você não vai indicar tratamento, você não vai indicar nada parecido com uma consulta médica online, mas você pode dar algumas orientações. Por exemplo, quem lida com ginecologia, você pode jogar ali na sua caixinha de perguntas, por exemplo, a respeito de dor, né, de dispareunia. Você mulher sente dor do ato sexual, na relação sexual, e aí a partir das respostas do seu público te direciona para você falar sobre as causas de dispareunia, por exemplo, né? No meu caso de endocrinologia, eu já fiz várias perguntas e daí surgiram várias enquetes e várias lives, inclusive, porque o seu público começa a te direcionar sobre o assunto que eles querem mais falar, né? Então, por exemplo, eu já fiz uma enquete perguntando qual era o hormônio que as pessoas achavam que engordavam mais, e aí eu fiz uma live falando a respeito dos hormônios que engordam. Você pode perguntar, por exemplo, a respeito da tireoide, se a pessoa sabe se a tireoide dela está funcionando bem ou não. E aí uma dica legal também, gente, que eu aprendi é de você nunca, na enquetezinha de resposta, né, sim ou não, de você não deixar sim e não. Tente colocar respostas que chamem mais atenção, né? Por exemplo, ainda não, ou talvez mais tarde, sabe? No lugar do sim, por exemplo, com certeza, com toda certeza. Você acaba fazendo com que o teu público interaja um pouco mais com você nesse sentido. E isso, gente, todos os dias. Você tem que fazer essa caixinha todos os dias. Tente fazer pelo menos 2 semanas seguidas, com respostas de sim ou não e com enquetes. E aí você vai alimentando o seu público com informação. E como eu disse, você pode inclusive colocar algum conteúdo de post mesmo que não seja só no Stories para poder falar a respeito desse conteúdo que está sendo gerado. Mas com isso, o seu público cada vez vai mais querer saber sobre o que você está falando, vai se interessar sobre o seu conteúdo, sobre o seu trabalho e com certeza quando ele chegar no seu consultório, ele já vai chegar ali com uma certa bagagem, mas vai ter um monte de pergunta para fazer para você também. Não se preocupe, sempre entregue o máximo que você puder de conteúdo. A gente precisa aprender a dar o nosso melhor para o público te conhecer. Fica a dica. Valorize seu CRM.